Vamos falar um pouquinho sobre outro hormônio agora, que é a prolactina, beleza? Então, a prolactina, ela é o principal hormônio utilizado aí para a produção do leite pelas mulheres aí, beleza? E a prolactina, ela vai ser sintetizada em períodos específicos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um estímulo, né, para a produção de leite, é justamente a amamentação. Então, a amamentação, ela acaba sendo um estímulo aí para a produção de leite através da produção de prolactina, beleza? Outro estímulo também, né, que a gente não viu, mas outra coisa que também estimula a produção de prolactina é o aumento dos níveis de estrogênio no período, né, ali da final da gravidez. Então a gente tem um aumento dos níveis de estrogênio, né? E esse estrogênio, ele vai atuar lá no hipotálamo, né, inibindo o núcleo arqueado, tá? Então esse hormôniozinho aqui que a gente tem, esse neurônio aqui, ele vai representar, né, representa o núcleo arqueado. Qual que é a função desse núcleo arqueado? O núcleo arqueado, ele vai liberar o PIH, né, que seria aí, o hormônio inibidor de prolactina, também conhecido como dopamina. Beleza? Então ele vai produzir a dopamina, né, o núcleo arqueado. A dopamina, ela faz o quê? Ela inibe a produção de prolactina aqui nos lactotropos, beleza? Essa célula específica aqui é o lactotropo. Então, o que acontece na maior parte do tempo? A gente tem um núcleo arqueado liberando dopamina, que vai inibir a ação do lactotropo. Quando a gente aumenta os níveis de estrogênio, o estrogênio vai fazer o quê? Ele vai inibir a ação do núcleo arqueado, que não vai liberar dopamina, e aí a gente vai ter a liberação de um outro hormônio, que é o hormônio liberador da prolactina, beleza? Então, a dopamina, ela faz o quê? Ela faz a inibição da prolactina. Então, a gente pode dizer que ela inibe a prolactina, beleza? Então, os dois principais estímulos que a gente tem é a amamentação, né? Então, a gente tem aqui no bico, né, aqui das glândulas mamárias, mecanorreceptores, né, que vão captar a mensagem quando o bebê faz ali a sucção e vão mandar estímulos lá para o hipotálamo, né, para o cérebro, vão chegar no hipotálamo. Através desses estímulos, a gente vai ter um aumento na produção do hormônio liberador de prolactina e, consequentemente, da prolactina. Então, a gente viu aqui que a prolactina, ela é produzida no lactotropo, beleza? Que é a célula específica lá da hipófise, da nenhipófise, responsável pela síntese da prolactina. Beleza? Tá, seguindo aqui, a gente tem, né, um desenho de uma célula, tá? Então, isso aqui, em azul, é uma célula alveolar. E isso aqui é uma glândula mamária, tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa glândula mamária. Aqui a gente tem a glândula mamária, né? Representando ali seria o seio, né? Então aqui dentro a gente tem essas estruturas aqui, né? Por onde o leite vai sair, né? Que são os ductos lactíferos, beleza? Então esse espaço aqui, esses ductos, eles são chamados de ductos lactíferos. Os ductos lactíferos são os ductos por onde o leite vai passar depois de ser produzido, tá? E onde é que esse leite vai ser produzido? Aqui nas células alveolares, tá? Então tudo isso aqui a gente tem como se fossem bolsas, né? E aqui nessas bolsas a gente tem essa célula alveolar. Qual que é a função da célula alveolar? Produzir o leite, beleza? E como é que ela faz isso? Como é que ela produz o leite? Tá? A gente vai ver isso agora. Então, o lactotropo, né, a gente viu aqui, a gente tem a liberação do hormônio liberador de prolactina, passa pelo lactotropo. O lactotropo vai fazer o quê? O lactotropo vai liberar prolactina aonde? Na corrente sanguínea. Então aqui a gente tem prolactina. A prolactina ela vai circular na corrente sanguínea, né, até se ligar
a receptores nas células alveolares, lá na glândula mamária, beleza? Quando se liga a esses receptores, esse receptor específico aqui é um receptor ligado a uma proteína quinase, beleza? Então, a gente vai ter ativação de várias vias, né, que a gente viu lá. Vai ativar uma via JAK, que vai ativar uma via STAT. Esse JAK aqui eu acho que é só com K, se eu não me engano. Mas enfim, a gente não precisa saber isso. Vai ativar uma via JAK, vai ativar uma via STAT. Vai ativar um fator de transcrição gênica lá dentro da célula, que vai gerar um mRNA, né, um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele é importante porque através dele a gente vai ter síntese de proteínas. Então a gente vai ter um aumento da síntese proteica. E quais vão ser essas proteínas sintetizadas? Quais vão ser essas proteínas sintetizadas? Né? Então a gente tem a síntese, por exemplo, da caseína e de uma outra proteína que é a lactoferrina. Beleza? Então, a gente vai ter um aumento. A gente vai ter um aumento da síntese proteica, né? Principalmente da caseína e da lactoferrina, que são proteínas que a gente vai encontrar no leite, beleza? Além disso, esse mRNA aqui, ele também vai induzir a síntese de proteínas transmembrana, ou seja, essas proteínas aqui, elas são sintetizadas graças a esse mRNA, beleza? Então ele também vai sintetizar proteínas transmembrana, proteínas canais. E o que essas proteínas canais vão fazer? Né? Elas vão ir para a membrana e elas vão permitir a passagem de substâncias. Agora vamos lá. Aqui no sangue, a gente tem diversas substâncias. Né? Então aqui no sangue a gente tem, por exemplo, vou fazer aqui umas moléculas aqui no sangue só para a gente ter uma base. Então vamos lá. Aqui no sangue a gente tem íons, né? A gente tem íons, sódio, potássio, cálcio, enfim, um monte de íons, né? A gente também tem as hemoglobinas, células sanguíneas, né? Dentre elas a gente tem um tipo de célula sanguínea que são as imunoglobinas. E a gente tem também água, né? A gente também vai ter aqui no sangue água circulando. Esses canais que se abrem aqui, né? E outra coisa que a gente tem no sangue também é colesterol. Então a gente também tem colesterol, gordura, né? Em forma de colesterol que a gente adquire através da alimentação. Esses canais aqui, então, eles vão permitir a entrada dessas moléculas. Então a gente vai ter colesterol entrando, a gente vai ter água entrando junto com íons também. Então a gente vai ter íons mais água entrando, né? A gente vai ter essas proteínas sanguíneas, né? Então, ó, de novo, a prolactina se ligou ao receptor de proteína quinase, ativou via sinalização, levou um fator de transcrição gênica que aumentou a síntese de proteínas. Que proteínas são essas? Proteínas como a caseína e a lactoferrina, que são encontradas no leite, e proteínas transmembrana, né, que permitem a entrada do colesterol, da água, com íons e da imunoglobina que vem do sangue. Aqui dentro, o que vai acontecer? A gente vai ter uma junção, então vai juntar tudo isso aqui. Vai juntar a caseína, a lactoferrina, o colesterol que entrou, a água que entrou, os íons, né? E tudo isso vai ter um caminho só. Então, tudo isso que entrou, estou puxando todas as setinhas aqui, mais a caseína, mais a lactoferrina, elas vão ser mandadas para fora dessas glândulas, dessas células alveolares. Então, tudo isso aqui vai vir para fora. E aqui nesse espaço a gente vai ter o que então? Né? Esse espaço aqui é chamado de lúmen. Tá? Então, ó, deixa eu fazer um espaço aqui. Esse espaço lá de fora dessas células alveolares é chamado de lúmen. O que é lúmen? Lúmen seria um espaço vazio, né? Um espaço que a gente tem luz. E aí a gente vai ter a produção do leite. Então aqui a gente vai ter a produção do leite. Então o que a gente encontra no leite? Né? Qual que é a composição do leite? O leite ele tem proteínas como a caseína, lactoferrina, tem íons, tem água também, tem colesterol,
né? Importante também. Também vai ter as imunoglobinas lá, enfim. Ele vai ter diversas proteínas, né? Vai ter íons, vai ter sais minerais, vai ter minerais também, né? Enfim, o leite vai ter diversas substâncias que vão servir para amamentar ali como alimento para o bebê, beleza? E em relação a esse leite, uma vez que ele é produzido, né, a gente tem que essas glândulas, essas células alveolares, elas vão secretar esse leite aqui no úmero, e aqui a gente vai ter um monte de leite, né? E quando a gente tem a amamentação, a gente vai ver que a gente vai ter liberação de um outro hormônio, tá? Que a gente vai ver depois, que é a ocitocina. Então, a ocitocina, ela é importante nesse processo de expulsão do leite. Então, a ocitocina ela faz a contração do útero, a gente vai ver, e ela também atua nessas células das glândulas mamárias, fazendo o quê? Contração dessas células, e assim a gente tem a expulsão desse leite pelos canais. Então a gente tem a saída do leite, beleza? Então basicamente é assim que a prolactina funciona, tá bom?